Olá, pessoal. Sou a professora Fabíola Siqueira Mendes e a gente vai dar início, então, à segunda parte da aula relacionada à unidade de produção de relatos de casos. Bem, então, no vídeo anterior, eu havia dito a vocês que a aula seria dividida, a unidade seria dividida em 4 partes. Primeira parte em relação à introdução ao relato de casos, a outra sobre como identificar um caso relatável, isso consta no primeiro vídeo. E agora, então, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre como relatar um caso, e aí, então, também sobre os aspectos éticos importantes na construção e publicação de um relato de caso. Bem, como vimos no vídeo anterior, quando a gente pensa em como relatar um caso, é importante compreendermos que, se o relato ele nada mais é do que a descrição detalhada de um caso clínico, é lógico imaginarmos que essa apresentação ela siga um roteiro. E, bem, esse roteiro a ser seguido, ele vai ser dependente também de como é que a gente vai estar apresentando esse relato de caso ao Comitê de Ética em Pesquisa. Então, na videoaula 1, eu também disse a vocês que o relato de caso ele não está isento de risco, e, portanto, ele precisava ser avaliado, precisava passar por uma apreciação de um comitê de ética, e que, inclusive, existia uma carta circular, que é a carta circular número 166/2018, da CONEP, que justamente orienta quanto a isso. Eu coloco esse símbolozinho aqui de vários livros, sinalizando para vocês que lá no Classroom vai estar disponível, então, essa carta circular na íntegra, para que vocês leiam, né, e tenham acesso à íntegra, né? Bem, e aí ela nos coloca que, para a submissão de um relato de caso ao Comitê de Ética, a gente pode estar fazendo essa submissão de duas formas, nas chamadas modalidades. Eu posso submeter ou na modalidade relato de caso, ou na modalidade de projeto de relato de caso. Seja numa modalidade ou noutra, o fato é que, para que isso chegue até o Comitê de Ética, o canal que eu utilizo é a Plataforma Brasil. Então, a Plataforma Brasil é uma plataforma em que todos os trabalhos que envolvem seres humanos e necessitam, né, de uma apreciação ética, é através dessa plataforma que a gente submete para que, então, ele seja avaliado, esse trabalho, por um comitê de ética. Essa plataforma, a Plataforma Brasil, ela pode ser acessada através do site plataformabrasil.saude.gov.br. Bem, e aí, então, se eu for submeter esse relato de caso na modalidade projeto de relato de caso, entendam que a confecção do relato de caso e a tomada do consentimento ou do assentimento, quando for o caso, né, da necessidade desse assentimento, eles devem ser realizados após a aprovação do Comitê de Ética. Então, o que a gente vai anexar para a Plataforma Brasil é simplesmente um modelo do TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, ou do TALE, que é o termo de assentimento livre e esclarecido. Qual é a diferença básica do TCLE para o TALE? Tá? O TALE, ele é um documento oferecido, apresentado, melhor dizendo, ao indivíduo menor de idade, em que é explicado uma série de situações e características da pesquisa para que ele, então, possa dar seu consentimento de participar dela. No caso do TCLE, a pessoa ela já é maior de idade. Então, o termo de assentimento, chamado TALE, ele será necessário ou não, a depender, né, do perfil de participante. Na última unidade do nosso estudo, né, do ICMED, a gente vai estar detalhando um pouco mais essas questões em relação ao Comitê de Ética, ok? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes agora,
Mas, a princípio, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, em se tratando de um relato de caso, e se eu estiver submetendo esse relato à plataforma Brasil, numa modalidade que é chamado projeto de relato de caso, eu tenho que entender que o relato de caso ele ainda não foi feito. A confecção dele não foi realizada. Então, o que eu vou estar apresentando ao comitê de ética é a intenção de realizar um relato de caso, embora esses fatos já tenham sido consumados, mas eu ainda vou realizar o relato. Então, nesse caso, TCLE, TALE, o que eu apresento à Plataforma Brasil é simplesmente um modelo. E aí eu preciso aguardar a aprovação, né, deste projeto de relato de caso para, então, colher a assinatura do participante e confeccionar o relato, certo? Bem, nesse caso, como eu disse a vocês, a gente tem que seguir um roteiro, o roteiro vai depender, então, da modalidade. Então, para o caso de projeto de relato de caso, o formato de escrita, ele deve atender aos requisitos do item 3, que é o item relacionado ao protocolo de pesquisa da norma operacional do Conselho Nacional de Saúde, número 001 de 2013. Então, mais uma vez, tem aqui esse símbolozinho, que quer dizer que eu vou estar disponibilizando para vocês essa norma operacional na íntegra para que vocês possam ler e conhecê-la a fundo, tá? Mas dessa norma operacional, para o relato de caso, o que nos interessa é especialmente o item 3, que é o item relacionado ao protocolo de pesquisa, que então define como é esse formato de escrita de um projeto de relato de caso, tá? Bem, agora, se eu estiver submetendo na plataforma Brasil, na modalidade relato de caso, percebam a diferença. Nesse caso, deverá ser submetido à plataforma a forma final de publicação ou de divulgação desse relato de caso. Então, nesse caso, por ser um relato de caso, precisamos entender que os fatos já foram consumados, tanto numa modalidade quanto na outra, os fatos já foram consumados. Mas aqui, na modalidade relato de caso, a escrita desse relato ela já foi elaborada também. E ela vai, então, ser submetida à plataforma. E o formato a ser submetido é exatamente no formato em que eu já irei publicar. Nesse caso, já que o relato ele já foi feito, já foi confeccionado, seja o consentimento ou o assentimento, né, do participante, deve ser obtido formalmente, então, antes da apresentação à proposta da Plataforma Brasil. Deve ser apresentado à plataforma esses documentos já assinados pelo participante, que então dá consentimento, né, e dá anuência em participar desse relato, tá? É importante destacar que nesse termo, seja de consentimento ou de assentimento, devem constar neles o motivo para a publicação do relato de caso, deve constar as garantias relacionadas à confidencialidade, que é um dos principais riscos, né, desse tipo de trabalho. Devemos garantir a privacidade, né, do participante e, quando necessário, se for necessária, o uso da imagem dele também deve estar explícito ali nesses termos, né, que vai haver a necessidade para que ele, então, dê anuência ou não dessa coleta de imagens, né. Detalhe importante, como um dos principais riscos do relato de caso é essa quebra de confidencialidade e privacidade, recomenda-se, inclusive, que evite-se, na descrição do relato, até as iniciais do participante. No passado, a gente via alguns relatos com as iniciais do participante, mas hoje recomenda-se que nem isso mais conste, porque até mesmo as iniciais pode facilitar, né, a identificação dele ou dela, né? Então, deve-se evitar esse tipo de informação. O que deve apresentar ainda nesses dois termos, seja de consentimento ou de assentimento? Deve apresentar
eles devem se apresentar numa linguagem clara, né, objetiva, afirmativa, e que também deixe explícito que, em situações de danos decorrentes desse relato, será assegurado o direito de assistência integral e gratuita a esse participante, durante o tempo que for necessário, e que ele também terá o direito de buscar indenizações caso ele se sinta lesado em razão de alguma coisa, de alguma situação oriunda, né, da sua identificação, por exemplo, a partir desse relato de caso. Bem, repetindo, para ficar claro, o conteúdo apresentado, então, se for nesta modalidade relato de caso, né, ele deve que mais tarde, né, pretende-se que seja aprovado pelo CEP, ele deve ser idêntico ao que será submetido para publicação ou divulgação. Ou seja, da feita que o CEP ele aprova esse relato de caso, você não pode mais fazer alteração alguma nele. E aí chama-se a atenção que, caso seja necessário fazer alguma adição no conteúdo desse relato, isso deve ser informado ao Comitê de Ética e ele deve tramitar por meio de emenda, tá? E aí, bem, nesse último caso, já que o que nós vamos ter que apresentar à Plataforma Brasil já é o relato de caso pronto, né? No formato em que ele vai ser publicado, óbvio que esse formato, então, ele tem que ter uma escrita compatível com o jornal escolhido para publicação. E aí, pessoal, isso vai variar muito de periódico para periódico. Então, você tem que fazer uma busca de eleição desse periódico e se atentar às normas e regras de publicação. Bem, independente disso, normalmente os periódicos eles seguem uma lógica de escrita que perpassa por 4 tópicos principais: o de introdução, o da descrição do próprio relato, né, o que seria o relato do caso em si, a discussão e a conclusão. No caso da introdução, o que eu chamo a atenção de vocês? A gente deve buscar fazer na introdução uma descrição sucinta e objetiva do tema. Então, você pode estar abordando alguns aspectos históricos, ou ainda reunir informações que demonstrem, né, de uma forma inquestionável, que esse seu trabalho tem valor, né, que é uma publicação justificável. Além de conter informações outras que você julgue ser necessária e importante para aquele leitor, né, ele se familiarizar, seja com o assunto, ou com determinados termos, com alguns conceitos. Então, é para você introduzir aquele assunto, introduzir noções gerais e já dar, né, iniciar aspectos que justifiquem aquele relato de caso como, né, digno de estar sendo realmente descrito e publicado. Partimos, então, para o segundo tópico, que é o relato do caso em si. E aí eu coloco esse íconezinho, que é para chamar a atenção de vocês, que esse é um dos tópicos mais importantes, então, da escrita. Porque eu tenho que ter atenção aos detalhes da história clínica, né, dos participantes, que seja informações em relação à idade, ao gênero, os sinais e sintomas, né? Toda a sequência de eventos que foram surgindo e acontecendo, métodos de diagnóstico, intervenções que porventura tenham sido feitas, intervenções no sentido de cirurgias, medicamentos utilizados, ok? E aí, nesse sentido, as informações elas precisam ser o mais detalhadas possível, porque se o que estiver sendo digno, por exemplo, né, a característica principal do seu relato está relacionada a algum medicamento que foi utilizado, né, uma cirurgia realizada, enfim, isso precisa ser muito bem detalhado, doses, se for um medicamento, intervalo, a posologia, que é para permitir que outras pessoas, então, reproduzam, que os outros pesquisadores
reproduzam essa mesma situação em condição, tá? É importante a descrição dos riscos associados à intervenção, que também porventura tenha sido feita. É importante constar o desenlace do caso, ou seja, o desfecho dele, o que aconteceu ao final. E, ao mesmo tempo, também é interessante constar a própria percepção do paciente, nesse caso, participante, quanto ao desfecho, né, da intervenção efetuada. Daí, então, para partir para a discussão, que eu acho que é outro também tópico extremamente importante dentro da redação de um relato de caso. Por quê? É na discussão que você vai fazer um confronto analítico do seu caso com aquilo que a gente tem na literatura médico-científica, né? Então, na hora em que você faz esse confronto daquilo que você, né, tem de caso com aquilo que se tem na literatura, aí você vê realmente o quão é valoroso o seu trabalho, que a ideia é justamente você fundamentar e justificar a sua publicação. Então, você deixa claro que aquele caso é um caso singular, é um caso único, né, de fato merecedor de ser descrito para contribuir e agregar informações à literatura médico-científica, né? Até finalmente chegarmos a, então, conclusão, e aí, bem, alguns dos autores, eles sustentam que, pelo relato de caso ele não estar testando hipóteses, né, ele nem mereceria uma conclusão efetiva. Mas, apesar disso, o que a gente pode sugerir, então? É que você apresente conclusões e respostas, na verdade, compatíveis com as limitações de um relato de caso. Então, não dá para você fazer elucubrações ou afirmações maiores daquilo que a característica de um relato de caso permite, né? Isso porque o relato de caso ele não possui uma amostragem, né, do ponto de vista quantitativo, representativo, né, e uma metodologia, como falamos na primeira videoaula, como ele não é planejado, não tem uma metodologia científica. Então, ele é muito ineficaz, né, ele não possui capacidade de estabelecer uma relação e uma associação causal importante. Ele não possui um grupo controle de comparação. Então, assim, tudo isso são limitações de um relato de caso, então a gente tem que ter a clareza disso também para não fazer conclusões, né, que vão além daquilo que ele pode realmente nos oferecer como informação, né? E aí, outra coisa também bastante relevante e chamar a atenção de vocês é que, perante essas limitações, é muito comum também você ver finalizações do tipo há necessidade de haver estudos maiores, né, para maior conhecimento do assunto e tal. Bem, isso é óbvio, né, isso é claro, porque, como também dissemos na videoaula 1, um relato de caso, ele tem, então, por intenção, né, e finalidade em seguida, depois, ser capaz de gerar informações ou mesmo hipóteses que poderão ser testadas, então, por outros estudos. Então, acaba sendo uma finalização muito ampla, muito genérica. Então, ao invés de deixar essa coisa ampla e genérica, seja mais específico, propondo, por exemplo, uma linha de estudo, de investigação, né, mais precisa, mais, de fato, relacionada àquela situação e condição que você está apresentando no seu relato de caso. E aí, a gente vai caminhando para o fim da aula, né? Eu mostrei para vocês na videoaula 1 a pirâmide, né, do nível de evidência, vimos que o relato de caso ele não é uma modalidade que está no topo, né, do nível de evidência, porém, apesar dela não fornecer esse nível de evidência equivalente, né, ao de outras formas mais requintadas de trabalhos científicos, a gente precisa entender que esses relatos de caso eles são especialmente úteis em detectar novidades, né? Novidades essas especialmente em caráter qualitativo. E precisamos também entender que antes que uma verdade ela seja confirmada ou quantificada, já que o relato de caso tem
desvantagem, né, de trabalhar com N pequeno, ela deve ser primeiro descoberta, né? Então, é nesse sentido que o relato de caso ele surge, porque ele acaba, então, constituído como ponto de partida para as pesquisas mais refinadas. Ele é importante porque, através dele, né, eu posso lançar um olhar aguçado, né, e descrever coisas que até então não se havia visto, conhecido, e aí então eu agrego essa informação à literatura médica, sendo então essa informação um ponto de partida para pesquisas mais refinadas. Essa é a grande importância do relato de caso. E aí então a gente conclui essa nossa exposição e estudo dessa unidade com os 4 tópicos, né, principais dentro da aula. Eu vou estar disponibilizando para vocês material complementar de apoio, que sejam aquelas 2 normas em relação à plataforma Brasil e aspectos éticos, e vou estar disponibilizando também para vocês artigos, especialmente que orientem, detalhem um pouco mais sobre como está realizando essa descrição do relato de caso, e também vou estar disponibilizando no Classroom um exercício dessa unidade para a gente estar completando o estudo dela, tá bem? Um abraço a todos e até então o nosso próximo encontro em alguma outra unidade da Iniciação Científica Médica 1. Um abraço.